Opa, foto aí. Muito bem, segunda parte da mensagem, Igreja, Centro Terapêutico de Deus. Nós estávamos vendo ali as figuras que a Bíblia mostra sobre a igreja, né? Então nós paramos na coluna e firmeza da verdade. Apocalipse 1:20 mostra a igreja como um castiçal, como um candelabro, né? Com as velas ali que ilumina certo lugar. Gálatas 6:10 mostra a igreja como uma família, a família da fé. O texto diz lá que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:16 chama a igreja de Israel de Deus. Apocalipse 22:17 chama a igreja de noiva de Cristo, tá? Que está sendo preparada, adornada para aquele grande cerimonial que é a entrada, né, no templo para se encontrar com seu noivo. Então todas essas figuras de linguagem vêm nos mostrar qual é a importância da igreja para Deus, né? E como a forma que Deus trabalha na igreja e o que Deus espera da igreja também. Mas a pergunta que nós temos para a mensagem desse dia é a seguinte, ó. Como é que a igreja pode ser um centro terapêutico de Deus? Nós já vimos aqui as figuras de linguagem que a Bíblia usa, mas existem outros textos também que nos mostram que a igreja ela tem a função de trabalhar o amor, trabalhar a redenção, trabalhar a reconciliação, a adoração na vida do povo de Deus. Então eu quero compartilhar com você alguns textos sobre isso, tá? Então lá em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículos 44 a 47, diz o seguinte, ó. Depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria, e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Esse texto nos ensina que a igreja ela é uma comunidade redentiva. Ela é uma comunidade formada por Deus para anunciar o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação a todas as pessoas. Aqui nós temos o próprio exemplo do próprio Jesus fazendo isso já ressuscitado. Tá? Então uma comunidade redentiva, de resgate. João capítulo 13, versículos 34 e 35, nos ensina também o seguinte, ó. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Aqui já é outro versículo, é o 35 e 36, sobre o amor. Então aqui a igreja ela é uma comunidade de amor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você deve estar pensando que amor é amar todo mundo do jeito que é, né? Não é bem assim. A Bíblia em 1 Coríntios 13 ela nos ensina que quem ama não se agrada quando alguém faz o que é errado, mas quem ama se agrada quando alguém faz o que é certo. Então, da mesma forma que o relacionamento de um pai e um filho, onde o pai ama o filho, mas não se agrada quando o filho erra, mas fica muito feliz quando o filho acerta, da mesma forma é o relacionamento da igreja com Deus. Quando a igreja acerta, Deus está feliz. Quando a igreja erra, Deus não se agrada. Mas Deus continua amando a igreja. Tá certo? Então, a função da igreja é amar as pessoas, não concordar com o erro, não aceitar o erro, mas sim ajudar as pessoas a vencerem e corrigirem os seus erros, né? Fazendo a vontade de Deus. É por isso que a igreja anuncia o evangelho, é por isso que a igreja abraça as pessoas, né, com a intenção de levar as pessoas mais próximas de Deus, mais próximas de Cristo. Tá? Então, nesse sentido, a igreja é uma comunidade de amor. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, diz o seguinte também. Ó. Deixa eu só puxar aqui. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, diz o seguinte. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então a igreja também é uma comunidade que trabalha o perdão, trabalha na prática do perdão, ok?